espera um pouquinho, por favor, tá? Glória, aleluia, Deus. Amém, Jesus. Vou tirar a máscara, né? Boa noite, irmãos, sejam bem-vindos, né? Nosso pastor Sérgio já. Tirar tudo, né? Glória a Deus, aleluia. Tem que botar o auxiliar aqui. Irmãos, eu gostaria de dar a palavra para vocês, né? Eu passei quase depois que eu soube que eu ia fazer a pregação de hoje. É incrível isso, né? Como foi minhas últimas 2 semanas, eu praticamente não tive folga. Minha esposa pensava, né? Eu tive que chegar quase 1h da manhã em casa. E é aquela luta para mesmo assim estar lendo a Bíblia, para poder trazer uma palavra para vocês. Glória a Deus, aleluia. E a palavra que eu gostaria de dar, o título hoje, né? Escolha o seu caminho e siga Jesus. Oh, glória, vem. Então, eu vou querer que vocês vá para o Josué, é o Velho Testamento. Amém. Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Amém. É o versículo 15. Glória a Deus. Josué, capítulo 24, versículo 15. Amém. Enquanto vocês estão procurando, só dando uma recordação aqui, né? O Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Amém. E o Josué, ele já estava aqui nesse capítulo 24, ele já estava quase para terminar a vida dele aqui no Velho Testamento. Então, ele já tinha passado por muitas guerras, muitas vitórias. Amém. E mesmo assim os israelenses, né, ainda continuam duvidando do que deveria fazer ou não. E ele trouxe esse capítulo aqui no 24 no 15. Amém. Amém? Amém. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a que serviram vossos pais que estavam além do rio, os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais agora. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu praticamente todos os dias, quando eu estou em casa com a minha esposa, e nós oramos, e eu sempre declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Porque se a gente não falar, se não falarmos com a nossa boca, se não falarmos com a boca, fica difícil. É alguém que não entende, não está entendendo português? Se quiser, nós podemos ter um tradutor. Si hay alguien que necesita traducción, tenemos radio para traducir. Ahí atrás para cada uno el recorte. Ajuda. Ok, aleluia. Glória a Sim. Deus. E Fala devagar. hablar um pouquinho despacio. Dá para entender. Tá, né? É fácil o pastor Sérgio fala devagar, né? Quando ele está ao contrário, sou eu que estou correndo lá pela tradução, né? Mas vamos nessa, sim. E eu sempre declaro, porque depois que eu vim servir a Jesus, eu espero servir até o último dia da minha vida. Aleluia. Aqui, porque eu estou seguindo, eu quero ir para lá também, lá para cima, né? Amém. Então, eu sempre declaro isso, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus filhos ainda não seguem o Senhor. A minha tia ainda não segue o Senhor. Jesus. Mas eu continuo declarando, porque eu quero a vitória para minha casa. Eu Amém. quero a vitória. E se você não pensar dessa maneira, isso nunca vai acontecer. Verdade. Então, para a gente seguir ao Senhor Jesus, nós estamos aqui nesse mundo, e o mundo ele nos dá muita distração, ele nos dá muito problemas, né? E não precisa ir por enquanto, eu vou falar aqui, o Mateus 7,13,
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta, é apertado o caminho que leva à vida, e há poucos a que a encontrem. Né? Quer dizer, para você encontrar a salvação, o caminho é estreito. É estreito. Né? O portão é apertado. Mas para a perdição, é tudo aberto. Você vê tanta influência da televisão, dos filmes, ultimamente então, irmão, como eles vão atacando, a vida de Jesus, como eles vão atacando a sua mente, como é que eles vão atacando, principalmente eu posso falar agora do Brasil, porque eu nasci no Brasil, né? Como eles atacam as crianças. A gente vê nossas criancinhas aqui, né? Nós temos pelo menos ainda 3. Ainda 3, mas se Deus quiser, se vai aumentar. Amém. Em nome de Jesus. E como nós temos que proteger desde agora, para quando eles se tornarem adultos, para eles não se desviarem do caminho do Senhor. Amém. Então, eu sinto muito isso agora com os meus filhos. E se eu pudesse ter feito isso, mas não adianta eu voltar atrás. A única pessoa que vai poder mudar o nosso passado é o Senhor Deus, nosso Senhor Jesus. Aleluia, Deus. É o único. Glória, aleluia. É o único. Amém. Não adianta você querer tentar mudar alguma coisa do passado. Você pode mudar daqui para frente, seguindo ao Senhor. Né? Amém. E eu gostaria que vocês procurassem na Bíblia João, é o João, né? Não é um João 2 nem 3, é o João, capítulo 3, 16. Amém. João 3, 16. Juan 3, versículo 16. Ele é considerado, até o falecido pastor Billy Graham, ele dizia que aqui era a mini Bíblia. Se fosse para reduzir a Bíblia todo dia, se fosse, né, porque a gente não pode nem precisar nem um tio nem um J, né? Mas se fosse para aqui estaria a Bíblia toda. Juan, capítulo 3, versículo 16. Amém. Amém? Glórias, aleluia. Amém? Então eu vou lendo, né? Porque Deus amou de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Então, nosso corpo material, a gente um dia vai morrer. Qualquer um que esteja nessa sala, um dia esse dia vai chegar. Mas nós temos que, se nós crermos em Jesus, nós vamos ter a vida eterna. Amém. Você decide o que você vai querer ser daqui a 1000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos à frente. Você decide isso agora, enquanto você está vivo. Não Glória. adianta, depois que falecer, que a sua alma estiver indo lá para cima ou lá para baixo, você tentar fazer alguma coisa. Você tem que fazer isso agora. A decisão que você tem que fazer agora. E a única pessoa que decide é você. Papai. Não adianta eu chegar para o meu filho, meu filho, não. Não chega a dizer para minha mãe, minha fazer isso, não. Você é a única pessoa que pode decidir isso. E você decidindo de uma maneira certa, você vai levar a sua família para colocar o certo também. Amém. Então, por exemplo, você poderia botar aqui, porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, você bota o seu nome, ou o nome de alguém que você ama, né? Vamos dizer, para que o pastor Célio não pereça, mas que tenha vida eterna, né? Que a Érica tenha vida eterna, né? Amém. Então você pode botar isso para o seu lado e você vê como isso vai ser potente, como isso vai afetar o seu coração, né? E por que Jesus ele veio para ter? A maioria das pessoas aqui são de origem católica, eu acredito. Tem alguém de outra religião? Acho católico. Não, mas nasceu católico e então cristãos, né? Amém. Porque hoje nós temos a nossa ceia. É uma vez ao mês que nós temos. Porque Jesus ele veio para nos salvar. Ele morreu na cruz para nos salvar. Amém. E o sacrifício que ele fez, você pode até não ter ideia, você não tem ideia. A gente procura entender, mas não consegue compreender o sacrifício que Jesus fez na cruz para ter você salvo.
né? Então, hoje nós temos aqui o nosso vinho, nosso pão, né? Por quê? Para você se lembrar do sacrifício que ele fez, esse sacrifício do sangue dele derramado lá na cruz. O sangue dele derramado lá na cruz, ele tem o poder de salvar você, mas somente se você acreditar no nome dele. Aleluia. Se você confessar que Jesus é o seu Salvador. Até hoje, eu não combinei nada com a pastora Ana, não, no ministério de louvor, né? Dizendo que o louvor de hoje, o único Salvador é Jesus, né? É o único Salvador. E se você não acreditar nisso, não adianta você querer fazer coisa boa. Você é uma boa pessoa, eu faço tudo de bom, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas se você não confessar Jesus como seu Salvador, você não vai conseguir chegar lá para cima. É verdade, Jesus. Você não vai conseguir ter a vida eterna, né? E a vida eterna, ao lado de Jesus, na luz, você sendo iluminado é uma coisa. E se você não for para o lado de Jesus, você vai para o outro lado, o lado escuro. É, Deus. Eu acho que a última vez que eu falei sobre o inferno e o céu, sobre as verdades, né? Mas isso é uma coisa, sobre a verdade, é tanto a pessoa, o mundo atacando a verdade, né? Atacando a sua mente, né? Então, eu diria para você se focar nisso, né? Você se foque nisso, né? Porque ele veio e o capítulo é o João 6,40. Eu vou continuar agora somente no João, né? Vai para o 6,40. Mas não precisa procurar, eu vou falando aqui. Amém. Porquanto a vontade daquele que me veio é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Oh, glória! Né? No último dia, que é o dia do julgamento, né? Que a gente vai ter, todos nós vamos ter que passar, querendo ou não querendo, você sendo bom, você sendo mal, você sendo apaziguador, você sendo brigador, uma coisa assim, você vai ter que passar por esse julgamento, né? E você tendo a marca do sangue da cruz, do sangue do Senhor Jesus, você tendo essa marca, e Jesus não vai olhar, vai chegar assim, desculpa, William, você fez isso, fez aquilo, eu não sei o que mais, mas primeiro, se ele olhar e você ver a marca de Jesus marcado, você passa, você vai passar. É, Deus, amém. Como a pastora Ruth falou ainda há pouco, no Velho Testamento, né? Moisés, é sobre Moisés. Moisés, ele foi os primogênitos, né, que foram sacrificados no Egito. Mas Deus mandou eles passarem o sangue do cordeiro. Amém. O sangue do cordeiro nos umbrais da porta, né? Então, o anjo da morte, quando ele desceu, ele não queria saber quem estava dentro daquela casa. Ele olhava para a porta, não, esse aí é meu, esse eu não posso tocar. E isso é o que você faz aceitando Jesus, por causa do sacrifício que ele fez na cruz, né? Não se esqueçam disso. O sacrifício de Jesus na cruz é tão importante, porque é uma coisa que vai decidir a sua vida, não agora, para 1000 anos, 10 mil anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos, Aleluia, Deus. né? E esse Deus é esse Deus maravilhoso, porque Amém. ele não faz isso, ele dá como? Você precisa dar dinheiro para ele? Não, isso é de graça. Amém. Isso é de graça. Você vê outras religiões, a gente estudando, né? Você não pode nem falar com o Deus que eles acreditam. O Deus é de lá, você não pode nem olhar, não pode nem chegar perto. Mas nosso Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, ele rasgou o véu. Oh, e nós glória, ficamos diretamente aleluia. contato com ele, não precisa de uma pessoa para querer contactar. Você não precisa do intermediário para chegar a ele. Você fala com Jesus, você fala com Deus. E você vai conseguir esse acesso, se você tiver com o coração aberto, né? Eu peço isso para vocês, quando vocês forem fazer suas orações, façam de coração aberto. Não precisa estar na frente das pessoas, né? Alguns já sabem, né? Quando a gente for orar, para a gente orar no nosso quartinho, no quarto de segredo, não precisa ninguém estar escutando, ninguém falando. Não precisa você ficar caladinho, você pode estar na sua casa. Alguém vai pensar, esse cara está falando sozinho, vai ficando meio alguma coisa assim, né? Mas não, você continua, profetiza, fala de coisas boas, né? E você pode salvar não somente você sendo um exemplo para sua família, para os seus filhos, para os seus pais, para suas mães. Nós temos, deixa um dia, a pastora Ana um dia vai falar outra vez, né, sobre o testemunho dela. A pastora Ana se converteu e assim foram os pais também, né? Depois deixa esse detalhe para ela, né? Glória a Deus. Né? E eu continuo lutando com a minha mãe lá no Brasil. Minha mãe é Nossa Senhora de Nazaré, e eu estudei num colégio marista, é um colégio também católico.
desde a alfabetização até os 18 anos no mesmo colégio, só colégio marista, colégio não, Sério Nazaré, e depois que eu vim para cá para o Japão que eu me converti. Né? Glória Então, a Deus. Quando a gente consegue ver, consegue discernir o que é certo, o que é errado, e assim a gente passa a aceitar Jesus, a nossa vida muda. Mas não pensem, né, somente que vai ser tudo maravilhas, né? Porque a vida também tem os seus problemas. Né? Glória, aleluia, Jesus. Por exemplo, João 7, de 37 a 38. João 7, de 37 a 38. Glória a Deus. Se você deixar a Bíblia no João, praticamente vai estar tudo aí. Amém. João 7, 37 a 38. Amém, Jesus. Oh, glória. Amém? Amém. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Oh, glória. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Glória a Deus. Mas que palavra poderosa, né? Amém. E essa é a palavra do Senhor, né? Sim. A palavra do Senhor, como ela tem poder. Você vai ter rios de águas dentro de você. Você vai poder passar isso para outras pessoas. As pessoas vão querer saber, por que você assim, com tantos problemas? Eu falei com você, 2 semanas trabalhando, indo para a empresa e... Hoje eu tô, como é que está o senhor? Está tudo bem? Não, para mim está tudo bem, tudo tranquilo. E você, como é que está? Não, senhor, estou preocupado, o senhor está bem? Não, para mim está tudo bem. A gente vai se reforçando, vai procurando tempo para ler a palavra. Você vai se alimentando, como diz Isaías, você vai voar com as águias, você vai correr e não vai se cansar. Amém. Você vai ficar forte, você vai ser sua força renovada. Mas você tem que acreditar, porque se não acreditar, não adianta o pastor estar falando, não adianta o seu amigo estar falando. Você tem que acreditar, você tem que... Desculpa, eu estou apontando o dedo, não é propósito, minha esposa até briga comigo porque não aponta o dedo. Mas você tem, ponto para apontar para lá. Né? Você tem que acreditar, você tem que acreditar. Né? Eu aponto para vocês, tem um espelho aí apontando para mim também, né? Quer dizer, eu estou falando isso para mim também. Não pense que isso... Olha, amigos, vocês esperam para, por exemplo, os que não são cristãos, quando eu ficar melhorzinho, quando eu tiver menos pecado, eu vou aceitar Jesus. Uma pergunta, quando você não está doente, você vai ao médico? Não. Quem não está doente que vai ao médico aqui? Acho que não tem, né? Só quando você está doente que você vai ao médico. Deus. Né? E a nossa igreja, nós, querendo ou não querendo, nós todos somos pecadores de nascimento. Eu, pastor, tá vendo, pastor Sérgio, eu vou falar mais por mim, né? Pecador. Por mais que eu saia daqui, eu sou pecador. Eu tento não pecar. Sim. Né? Até ontem de manhã, eu estava no trânsito, o carrinho na minha frente parou lá e não queria sair, eu joguei uma luzinha para ele, pode andar, meu amigo. Aí o Espírito Santo virou, fica quieto, fica na tua. Ô Luiz, que pressa é essa? A gente vai, coisas que a gente vai poder, né? Há um mês atrás eu dei uma buzinadinha porque o sinal estava verde, o cara não andou. E eu não sou nervosinho, não, eu fico devagarinho andando, mas eu não sei, talvez seja o cansaço, mas bem de leve. Aí o Espírito Santo, para com isso, fica na tua, fica tranquilo. Você é cristão. Você é cristão. Você tem que dar o exemplo. As pessoas estão te vendo, as pessoas estão vendo o que você está fazendo, né? E você vai aprendendo isso quando você vem para o mundo de Jesus, você vai conhecendo isso. E não é de uma hora para outra. Né? Eu tenho um amigo, eu não vou dizer o nome, ele o apóstolo Paulo, né? Porque o apóstolo Paulo, ele virou assim, né? Ele matava os judeus, ele corria atrás, não, você não pode, matava criança, de adulto, ele matava, né? Antes de se converter. Depois que ele caiu do cavalo, né? Veio uma luz para ele e perguntou, por que tu me persegues, ô Saulo? Aí Saulo perguntou para ele, quem és tu? Eu sou Jesus Cristo, aquele que você persegue. Né? Deus. E mais uma segunda perguntinha Paulo fez também. Né? O que o Senhor quer que eu faça para você? Né? Aí se vem, agora você
Aí ele começou a mudar a mentalidade todinha. Mas Paulo, ele tinha certeza que ele estava fazendo a coisa... O Saulo, melhor dizendo. O Saulo, ele tinha certeza que ele estava fazendo a coisa certa. Com os judeus, perseguindo os cristãos, né? Mas depois que saiu aquela máscara, saiu as escamas, como fala na Bíblia, saiu as escamas dele, ele entendeu o que ele estava fazendo. Glória E a tudo Deus. que ele tinha, toda a posição, dinheiro, tudo ele pegou, jogou tudo fora. Eu não quero mais isso. Eu quero seguir a Ti, Jesus. Oh, E glória. olha que seguir Jesus não é tudo beleza não, como eu estava falando ainda há pouco. Não é tudo beleza. Não é tudo bom. Mas se você não tiver Jesus, o custo vai ser ainda pior. Né? Vai ser pior. Então você acreditando em Jesus, você vai ter coisas boas, sim. Porque você vai ter a salvação. Você vai ter a vida eterna. Né? E se você não seguir Jesus, você não vai ter isso. Amém. Né? E Glória a Deus. é uma coisa, até o pastor Sérgio uma vez falou, né? Você está no meio da tribulação, os problemas vão vir, né? Mas é como se você estivesse, assim, por exemplo, dentro de um furacão. Você estiver dentro do furacão, por volta está aquele drama, aquele bafafá todo, eu não sei como dizer assim em espanhol, mas que não está bom, não está bom. Né? E se você estiver dentro, com Jesus, você vai ter as tribulações, mas Jesus vai estar com você. Amém. Quando eles estiveram no barquinho, navegando no mar, no lago, né, de Nazaré, né, os apóstolos, né, que ainda não eram apóstolos, né, os discípulos deles, todos no barco e Jesus dormindo, tranquilão lá. Jesus era humano também, né? Ele ainda não tinha os poderes, ele tinha muita oração, mas ele ainda não tinha recebido completamente o Espírito Santo, o poder dele todinho. Mas ele estava lá deitadinho, ele cansava, ele tinha fome, ele tinha sede, né? Ele estava deitado, ele estava com sono, dormindo. E os discípulos lá, e o Senhor, você não tem medo que a gente morra? Aí diz, quem que são vocês, homens de pequena fé? Né? Aleluia. Então, se você tiver com Jesus, não é que você não vai ter problema, mas os seus problemas vão ser solucionados. Amém, Jesus. E não tente fazer da sua força. Não tente, procure, peça a Deus, né? Peça a Deus. E como é que você vai pedir a Deus? Ah, ficou todo mundo. Não, eu não me esqueci de nada não. Porque eu devia fazer uma pausa, um silêncio. Porque às vezes a nossa vida está tão atribulada, Deus está falando com a gente não consegue ouvir. Não, porque eu estava trabalhando, faz aquilo, faz isso aqui lá. Fica quietinho, vai no seu quarto, ore, escute. O Espírito Santo vai falar com você. Mas você tem que estar preparado para ouvir. Não adianta estar correndo, querendo fazer no seu braço. Né? Faça, escute, peça a Deus. Mas Deus não fala, como é que Deus vai falar comigo? Eu também tinha essas dúvidas no começo. As perguntas eu tinha também no começo, quando eu me converti. Como é que Deus vai falar comigo? Você sente. E é de uma maneira especial. Não adianta dizer que acontece com o pastor Sérgio vai acontecer comigo. Eu até, se eu tiver essa glória de ter, né, essa percepção toda, mas eu estou caminhando para conseguir isso. Né? E a gente não consegue isso assim de uma hora para outra. Você tem que lutar, você tem que se esforçar. Né? Vocês são vitoriosos de estar aqui. Por quê? Amém. Porque trabalhando a semana toda, chega sábado de noite, você podia estar em casa descansando, né? Fazer alguma coisa, esticar minha canelinha, ver uma televisãozinha, ver alguma coisa, mas você vem aqui e você se alimenta dessa palavra, da palavra do Senhor, né? Da palavra do Senhor, você se alimenta dela, você fica reforçado, você pode vencer, porque você tem Deus com você. Não, eu estou dizendo, não é tudo fácil, né? Todas as coisas cooperam para o bem, né? Daqueles que acreditam no Senhor. Amém. Todas as coisas, não quer dizer se é boa ou má, todas as coisas. Porque isso vai futuramente, se tiver uma coisa ruim agora, futuramente isso vai voltar de bem para você. Amém. Por exemplo, o apóstolo Paulo, o navio dele, o navio que estava sendo transportado, teve uma tempestade e quase que ele morriam no naufrágio, né? Sim. E ele foi parar em uma ilha, Malta, a ilha de Malta. E chegou lá, o Paulo foi acender a fogueira e
dizer que ainda foi mordida por uma víbora, né? Meu Deus. E os habitantes da ilha ficaram todos, isso aí não, esse deve ser muito ruim, esse cara, hein? Tá preso, tá sendo levado para Roma, o navio vai afundando, é mordido pela cobra. Esse aí não dura 1 hora. Daqui a 2 horas ele tá. Não aconteceu nada com Paulo. Glória a Deus, aleluia. Que parecia ser uma coisa ruim, se virou passou a ser uma coisa boa. Por quê? Praticamente toda a ilha se converteu para o cristianismo por causa do evangelho de Paulo. Glória a Deus. Eles aleluia. passaram 3 meses praticamente lá e Paulo só curando, por quê? Porque tinha o poder, ele tinha a unção do Espírito Santo, ele Amém. curando as pessoas. Glória a Deus. O governador da ilha, vamos dizer, né? E curando, e foi curando a família e tudinho depois que ele foi, né, para Roma, depois que ele foi chegando. Então todas as coisas vão acontecendo, vai ser para uma bênção que você vai ter no futuro, Amém. né? Ainda tenho um pouquinho de tempo. Alguém me dá mais 5 minutos, né? Se posso ver? Tá bom. Pode ser mais 5 minutos aí? 15. Levanta o braço, por favor, pode saber. 5. Então tem mais 30 agora. Tem mais 30. Será a pastora Ruth, ela vai. Olha a hora, pastor. Sim, né? E isso, né? Que a gente tem que se focar. Você está passando por uma coisa ruim, se estiver passando por provação, não pense que o pastor não passa por provação, não. Eu passo também, né? E eu tenho que enfrentar, porque eu tenho a armadura de Deus. Vocês já ouviram falar? Alguém já ouviu falar da armadura de Deus aqui? Amém. Né? Efésios 6, né? Efésios 6, 10. A armadura de Deus, você tem, bota capacete, cinto, couraça, sandália, né? E a palavra como a espada, né? Mas você presta atenção que você tem tudo para frente, o cinturão também. Você não tem nada nas costas. Se você der as costas para o inimigo, ele vem em cima de você. Né? Então, em frente, de frente, porque você tem o poder do sangue de Jesus nas suas Amém. mãos. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Então você tem poder para fazer isso. Né? Mas para você tem que você vai ter que peitar, vai de frente. E os que ainda não são cristãos, um dia você vai conseguir. Eu oro para que vocês consigam isso também. Mas você tem que ir de frente. Não vá. Talvez recue um pouquinho, mas fique de frente e vá acompanhando o Senhor. Porque não vai ser nada pela sua força. Não adianta você querer fazer pelo seu braço. Porque eu consigo aqui, não adianta. É verdade. Peça para o Senhor. Peça. E demora, às vezes ele deixa você lá no desertinho, né? Mas cara, não fala nada, ele escuta. Fica quieto, escuta, ora, jejua. De quem não sabe do que é jejum, depois a gente fala depois, né? Ainda vai ter muita coisa, tem muita coisa para a gente aprender, né? A jejum. Você vai matando a carne, né? Você vai matando a sua carne para deixar o Espírito Santo entrar mais dentro de você. Se você quiser fazer com a sua carne, o Espírito Santo não tem como entrar. Então, como é que Deus vai agir? Deixe na mão do Senhor. Né? Amém. É uma coisa, eu não estava pensando em falar isso, mas passamos 10 minutos aqui, mudou totalmente do que eu tinha que falar, mas acho que o Espírito Santo está me... Glória a Deus, aleluia. E agora eu vou aqui para o João 14, 6. João, capítulo 14, versículo 6. Amém, Jesus. João, capítulo 14, versículo 6. Amém. Amém? Amém. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu falei ainda há pouco, não adianta você que procurar, como a minha mãe ainda procura, né? Nossa Senhora de Nazaré, não sei, né? Não adianta você, antes de sair de casa, olhar lá, qual é o horóscopo de hoje? O que está falando? Não. O caminho, eu sou o caminho e a verdade, só Jesus. Amém. Não adianta você ir procurar outro. Não faça isso. Deus ainda vai ficar mais triste com você. Né? Deus, Ele ama você, qualquer um que esteja aqui. Ele não ama o pecado, mas Ele ama você. Né? E uma das coisas que o capeta vem,
É dizendo, você é pecador, você não merece estar na igreja, você não merece fazer isso, você não pode orar porque você fez isso, você fez aquilo. Ele vem para te acusar, né? E você tem que ter fé, porque os dados são lançados pelo inimigo, né? E você, se não tiver fé, eu não posso fazer. No dia que eu fui ungido, ano passado, que eu ia ser ungido pastor, na sexta-feira de noite, eu estava num carro, numa batalha espiritual, porque o capeta vem, você fez isso, no passado você fez aquilo, no passado, e você vai ser pastor. Que pastor? Que pastor? Que negócio é esse, pastor? Eu acredito que quando você vem para a igreja, que negócio de igreja? Que negócio, não tem nada, não tem futuro isso não. Você não vai lá não, aí se você se converte, isso não vai durar muito tempo não, daqui a pouco está parando, né? Isso é o capeta jogando os dados inflamados dele, por isso que você tem que usar o capacete da salvação, né? Para cortar, corta, né? E você tem que ter fé, né? E você tem que ter fé, acreditando nisso, brigando, lutando, porque a nossa luta não é só a luta contra o mundo, né? Material, é contra o mundo espiritual também. Aleluia. Amém? E como é que você vai mudando? Só mais um pouquinho, porque hoje nós temos nossa série também, né? Você vai, por exemplo, né? Eu vou botar aqui. Você aceitando Jesus, ele pede para você falar isso publicamente, né? Por quê? Por que ele fala isso? Porque qualquer que de mim nas minhas palavras se envergonhar dele, se envergonhará o Filho do Homem. Né? Se, por exemplo, me pergunta na empresa, Luizão, você é cristão? Eu sou cristão e ainda sou pastor. Pastor? Eu fui no ano passado. É mesmo? Né? Aí ficar com vergonha. Se você perguntar, você é cristão? Você não, eu acredito em Jesus. Você não pode negar Jesus. Se você negar Jesus agora, ele vai te negar lá em cima. Não importa o que acontecer, você não pode negar Jesus. Você aceitando ele, não volte mais atrás. Não volte mais atrás. E uma coisa que, como a gente vai mudando, não vai mudando de uma hora para outra. Por exemplo, esse João que escreveu esses capítulos aqui, né? Ele no começo, era ele e o Tiago, se eu não me engano. Jesus pediu para eles ir buscar um local para fazer a ceia. Eles foram no local dos samaritanos. Os samaritanos disseram, não, manda esse cara embora, não quero, porque eles são judeus, né? E os samaritanos e os judeus é uma coisa, a gente não tem muito tempo, é uma briga entre samaritanos e judeus, né? Eles não se aceitam e tal. E aí o João chegou para Jesus, e aí Jesus, a gente manda fogo para mandar queimar, como Elias fez? Aí ele disse, não, eu não vim aqui para julgar, não vim para matar, eu vim para salvar as almas. Aleluia. Né? Isso que Jesus falou. Né? E depois, passa um tempinho, é o João 3, ele vem, mesmo João, ele vem chamando as pessoas como de filhinhos. Né? Meus filhinhos, façam isso, façam aquilo. Seja, né? Como a pessoa vai mudando. Não adianta você querer mudar de uma hora para outra. Até os apóstolos também levaram tempo mudando, mas sempre confiando no Senhor Jesus. Né? É isso que eu peço para vocês. Né? E desde a semana passada nós começamos a fazer essa pergunta. Né? Se alguém quer aceitar Jesus ou não. Eu não sei se você é a primeira vez que você vem aqui, se não é, se você quer aceitar Jesus, o Espírito Santo deve estar tocando em qualquer pessoa, uma pessoa que esteja aqui. Amém. Se você quiser aceitar Jesus, que venha aqui para frente que a gente ora para você. Que você pode ter a vida eterna. Eu não sei se você vai ter essa chance, eu não sei se eu vou estar aqui semana que vem também, não sei. Mas se alguém tiver essa vontade no coração, se quiser aceitar Jesus, não se sinta obrigado, mas o Espírito Santo deve estar tocando em você. Louvamos a Ti, Jesus. Aleluia. Amém? Tá bom. Então, vamos parando hoje por aqui. Glória E essa é a palavra que eu tinha para vocês. Eu espero que tenha tocado no coração. E nós temos agora nossa ceia, né? Vou passar aqui para o pastor Sérgio. Tá? Eu vou terminando aqui. Eu tinha tanta coisa para falar, mas o tempo passa tão rápido. Obrigado pelos 30 minutos que você me deram. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém.
Glória a Deus. Que maravilha, amém? Então já falamos sobre o caminho, o pastor conseguiu, né, na mesma linhagem, aquilo que nós falamos lá embaixo também estava conectado, o Espírito Santo o louvor também estava conectado junto com a mensagem. Todo o Espírito Santo trabalha dessa maneira. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou fazer a Santa Ceia, dia Evangelho, dia Evangelho. Amém. Está subindo.